amigos e minhas amigas internautas, vocês que acompanham o programa Pod Esporte Cabreúva, estou passando aqui para fazer esse comunicado que o programa Pod Esporte está encerrando as edições do ano 2024. Muito obrigado a vocês que esteve com a gente sempre curtindo, compartilhando, interagindo com os nossos convidados do programa Pod Esporte Cabreúva. Não era desse jeito que a gente queria que fizesse o encerramento do ano 2024, mas infelizmente temos que seguir esse protocolo. 2025 já está logo aí, vamos ver muitas novidades, mudança no programa. Fique com a gente, hein? E já aproveitando aqui, ó, deixando aqui desejando já para vocês aí, ó, um Feliz Natal e um próspero novo para cada um de vocês e todos os seus familiares, hein? Muito obrigado, hein?